Mas você estava saindo da sala, aí você voltou e aí ela pegou... Voltei porque ela falou, seu covarde, você volta aqui, seu fracassado, você é covarde, meu. Desculpa, eu sou homem, eu não tenho medo de mulher. E outra coisa, ela é feminista quando alguém critica ela. E ela é machista quando ela pode atacar os outros. Que conversa fiada é essa? Tá certo? Ela tem que ter respeito pelas pessoas. E ela não tem respeito por ninguém. Ela acha que ela pode fazer com o que ela quiser, que os outros são capachos dela, que são funcionários, que ela pode gritar, xingar. Não vai fazer isso. Comigo não. E eu vou meter uma ação crime e uma ação de danos morais por ela ter feito, me humilhado na frente do conselho inteiro. Ela vai ter que se retratar e o que eu conseguir de dinheiro eu vou dar para uma instituição de caridade. Então, ontem teve a reunião do Conselho do Palmeiras, né, para aprovação do orçamento de 2026. Sim. E aí, nosso convidado aqui, deixa eu já colocar aqui o nosso convidado aqui com a gente aqui. Ah, ele aí, ó. Ei, Corona! Grande, mano, você tá bom? Tudo bem, cara? Corona. Bom, tranquilo? Boa tarde pra você. E aí, pessoal, quem não tá por dentro do assunto, ontem teve essa reunião do Conselho, o Corona é conselheiro do Palmeiras, e ontem o Corona pediu a palavra no meio da reunião, né, Corona? Foi isso que aconteceu. E aí você fez um discurso. Fala pra galera, o que você falou ontem nessa reunião lá do Conselho, Corona? Então vamos lá. Primeiro... Boa tarde, Corona. Seja bem-vindo mais uma vez aí. Boa tarde para todos vocês aí. Boa tarde. Aí, que esse programa Papo Reto é um programa super, que tem uma audiência muito grande e a gente sempre está com vocês acompanhando aí, então eu queria parabenizar esse programa aí Obrigado, Corona. Convidar aí por dar essa entrevista. Obrigado na verdade, você por estar aqui com a gente aqui. Eu que agradeço. Na verdade, eu pedi a palavra, né, com uma semana de antecedência e fui lá na frente e fiz uma crítica à gestão da Leila Pereira, tá certo? Sem ofender a pessoalidade, porque isso daqui, quer dizer, você ter discordância do que está acontecendo, isso é normal da democracia. Mas como a Leila não tem essa interpretação, ela acha que todos que criticam ela ou que falam alguma coisa da gestão dela são oposição e devem ser amassados, mortos, punidos, quer dizer, e isso não tem sentido. O que eu falei? Eu falei que essa gestão é incompetente, que faz 2 anos que não ganha nada, ganhou um Paulistinha o ano passado, tá correto? Que ela gastou R$1 bilhão, não é 700 milhões em contratações, ela gastou 1 bilhão, porque você tem aí luvas e mais salários desse povo todo, tá? E aí eu falei o seguinte, que o time que era do Maurício e do Matos, que foi montado, e ela herdou esse time, ela conseguiu ser campeã com esse time. Qualquer um que sentasse na cadeira seria campeão com esse time, tá? E a partir do momento que ela começou a mesclar os jogadores dela, Navarro, Atuesta, Jailson no primeiro Mundial, Tabata, aí Caio Paulista, Bruno Rodrigues, começou o Palmeiras a entrar em decadência. Não é só ela que tem culpa, responsabilidade nessas contratações. O Abel também tem culpa e responsabilidade. E aí eu montei o time que ela gastou 1 bilhão. O time que ela gastou 1 bilhão é o Jai, um lateral que o São Lourenço está para cair e eles pagaram 6 milhões de dólares. O Mikael, um jogador que é jogador de time de várzea, 5 milhões de dólares. O Léo Ortiz, do Flamengo, custou 7. Você imagina a discrepância. O Jefté foi mandado... os caras... Caiu. A Leila derrubou ele. Caiu. A Leila derrubou o Corona aí. Vamos ver se o Corona já volta aí. Ô mano, mas ele falou... Eu não sei, é que eu não posso colocar o áudio aqui, tá? Não tem autorização de colocar o áudio. Vamos ver se o Corona volta daqui a pouco aqui para falar. Pronto, a Leila derrubou ela. A Leila derruba qualquer um, hein? Mas... Cadê o Kleber? Eu não achei nada. Cadê, não sei se vocês escutaram também o áudio. Cadê o Kleber? Olha, ele voltou aqui, ó. Peraí. Cadê o Kleber?
para uma outra ligação. O pessoal fica... voltou. Aí, Corona. Pode continuar, Corona. O Jeff Tech foi mandado, pedido para... Os caras abençoaram quando ele veio embora, 6 milhões de dólares. Emi Martinez, os caras contrataram, o cara estava na Dinamarca pescando, na Suécia pescando bacalhau. Quer dizer, aí, Aníbal, que é um jogador regular, mas destemperado, nunca foi um jogador... Eu vi Boca e Racing, tá certo? A semifinal, as quartas de final, há 3 anos atrás, quando o Boca depois eliminou o Palmeiras, ele não jogou nada disso. Aí, Facundo Torres, 14 milhões de dólares. Você acha que o Facundo Torres pode ser 14? O Carrascal custou 12. O Everton Cebolinha, 10. Vamos fazer as comparações. Aí eu vou mais além. Sousa, 18 milhões de dólares. Não tem a menor condição de pagar 18 milhões de dólares num cara que é reserva no Paraguai. Ele pode até ser um jogador razoável, mas não por 18 milhões de dólares. Terminando com isso, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Se contar esses dois, é 1,1 bi que ela gastou. Se não fosse a base, ela tinha quebrado o Palmeiras. E hoje o Palmeiras não tem recurso em caixa, olhando no orçamento, não vai contratar ninguém, porque ela gastou tudo em contratações erradas, tá certo? Além do que, eu vou dizer mais uma outra coisa. Agora, eles querem contratar jogadores genéricos, jogadores medíocres, outros jogadores medíocres. O tal do Denilson do Cuiabá. O Cuiabá ficou em 10º na Série B. O Cuiabá ficou em 10º. Luiz Gustavo do São Paulo. Isso é ex-jogador. O cara tem 38 anos. Aonde que esses caras estão pensando que eles estão? Quer dizer, ela é incompetente. É isso que eu falei. Eu falei, a sua gestão é incompetente. Você é incompetente. Você não sabe nada de futebol. O seu diretor que só pensa em comer, tá certo? O diretor que só pensa em comer, ele derrubou o Botafogo, o Fluminense e o Vitória. E esse cara tá no Palmeiras. Qualquer gestão que ela diz que ela é boa de gestão, teria mandado embora ela. E o seu Abel teria sido mandado embora, porque faz 3 anos que o Abel não ganha nada. Ele não ganha jogo de Série A. Contra o G6 ele não ganha 3 anos. Quer dizer, o último campeonato que ganhou foi do Botafogo, o último campeonato importante, porque o Paulistinha a gente nem conta, tá certo? Foi o Hendrick que deu, porque na época eu estava lá em Buenos Aires, na Libertadores, e eu perguntei, eu falei, escuta, mas você não vai escalar o Hendrick junto com o Rony? Não, um menino muito miudinho, eles falavam, não é. E aí no último tempo, ele escalou no último tempo o Kelvin e o Hendrick, eles quase viraram o jogo. Então, meu amigo, o Palmeiras hoje vive de chuveirinho e de chutão para frente. Isso não é futebol para mim. Isso daqui, desculpa, não é futebol. E mais o que eu falei, além de tudo isso que eu falei, e hoje o Palmeiras está sem dinheiro, e vão ter 2 anos muito ruins. O Palmeiras não vai disputar mais nenhum título. Vocês podem me cobrar isso, viu? Porque com esse time mal montado, quer dizer, vai chegar lá em 6º, em 4º, mas a hora que a coisa começar a apertar, vai acabar sendo eliminado. Além do que, eu falei outra coisa, que virada de mesa, ela quer um 3º mandato. 3º mandato, virada de mesa, é imoral, é amoral, é ruim, é incorreto com os conselheiros que estão lá, tá certo? E esses conselheiros que se aprovarem um 3º mandato para ela, que isso daqui não é a forma correta de se fazer, depois ela vai pedir para aprovar a SAF, e depois que aprovar a SAF, ela vai fechar o conselho e esses conselheiros vão ficar com carteirinha em casa, descansando. Não vão mais Corona, mas era isso que eu ia te perguntar. Mas vai ter a votação para alteração do estatuto para um 3º mandato da Leila? Ela está forçando. Eu acho que ela vai tentar forçar. Ontem, depois que eu saí de lá, aliás, deixo voltar aqui. Eu saí para não discutir. Porque muitas então, ela depois pediu a palavra depois que você falou e aí acabou tendo... E aí me xingou, me ofendeu, me chamou de covarde, me chamou de fracassado, me chamou o que eu faço, que eu sou um nada, na frente de todos. Isso é discriminação. E discriminação, se nem que eu fosse porteiro,
Qualquer um é importante. E você não deve rebaixar e nem humilhar nenhuma pessoa. E na frente de ninguém. Isso ela costuma fazer, porque ela é arrogante, foi isso que eu falei para ela. Você é arrogante, você é prepotente, você tem que ter humildade, amar o Palmeiras, o que você não ama. Nunca amou, ela nunca foi palmeirense, tá certo? E aí eu voltei para exatamente falar o seguinte, eu estou aqui para discutir, para debater. Aí me seguraram lá, os seguranças, não ia fazer nada, ao contrário, iria debater. Mas você estava saindo da sala, aí você voltou, e aí ela pegou... Voltei porque ela falou, seu covarde, você volta aqui, seu fracassado, você é covarde, meu. Desculpa, eu sou homem, eu não tenho medo de mulher. E outra coisa, ela é feminista quando alguém critica ela, e ela é machista quando ela pode atacar os outros. Que conversa fiada é essa? Tá certo? Ela tem que ter respeito pelas pessoas. E ela não tem respeito por ninguém. Ela acha que ela pode fazer com o que ela quiser, que os outros são capachos dela, que são funcionários, que ela pode gritar, xingar. Não vai fazer isso. Comigo, não. E eu vou meter uma ação crime e uma ação de danos morais por ela ter me humilhado na frente do conselho inteiro. Ela vai ter que se retratar e o que eu conseguir de dinheiro eu vou dar para uma instituição de caridade. Ela não vai fazer isso comigo, não. Coisa desse jeito não vai fazer. Seja educada, tenha respeito. O que ela não tem pelas pessoas. Não ouve ninguém. E não pode ter um terceiro mandato. Se ela quiser ter um terceiro mandato, que volte daqui a 6 anos. Que ela seja competente e volte daqui a 6 anos. E se o Palmeiras achar que deve pôr ela para voltar, que ela volte. Eu não tenho nada contra a Leila. Eu tenho contra a gestão dela e contra a maneira que ela trata as pessoas. Aliás, eu já elogiei ela algumas vezes, porque ela não tem só erros. Mas dessa vez, ela vive no mundo de Nárnia. Há 2 anos, ela vive na Disney, em outra esfera, em outra dimensão virtual. Isso daqui não está correto. O Corinthians, com 100 milhões, mano, 100 e poucos milhões, montou um time e vai ser campeão da Copa do Brasil. Olha essa bosta, cara. Não tem como. É nóis, Corona. Não adianta. Não adianta. O Vasco é um time vice-campeão. Eu falei o seguinte... Tetra vice-campeão, foi o Palmeiras. Vai pro Vasco!